Bom dia a todos, bom dia deputado Heitor, deputado Elton, deputado Stedley e ao nosso presidente da Confederação Nacional. Eu faço uma referência também ao Pepe Vargas, nosso presidente da Assembleia. Em especial todos vocês que estão aqui hoje, nossos prefeitos e prefeitas, servidores públicos, municipais, estaduais, Clarice, em seu nome, todos referenciados aqui. A proposta da emenda à Constituição, a PEC 66, já aprovada no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados, representa uma oportunidade concreta de transformar a realidade dos municípios gaúchos. E sempre que eu falo em municípios, eu falo de gente. Eu falo de mães, de pais que precisam de atendimento digno, de uma criança que espera uma escola ainda melhor, de idosos que merecem seus direitos respeitados e servidores com suas aposentadorias garantidas. Hoje, muitos municípios enfrentam um cenário que compromete a sobrevivência financeira. Os desafios aumentam, os recursos diminuem e é só olhar para o que está acontecendo na saúde hoje. Enquanto isso, os repasses diminuem e as demandas aumentam ainda mais. E a distribuição desses recursos, das responsabilidades, União, Estado e municípios, continua injusta demais para os municípios. E quando eu chamo de oportunidade, é justamente isso. É para modificar um pouco esse cenário que cada vez mais está difícil para os 497 prefeitos e prefeitas dos municípios gaúchos, pelas suas comunidades, suas responsabilidades que existem. Mais do que isso, ela pode devolver aos prefeitos e prefeitas a capacidade de investir, de planejar o futuro e, principalmente, cuidar bem das pessoas como elas merecem. E essa mudança não é apenas técnica e formal ou contábil, ela é humana. Significa garantir que os servidores públicos que se dedicam e dedicam a sua vida em cuidar dos outros possam ter a tranquilidade de que seus salários e aposentadorias estarão garantidos. Hoje nós temos municípios, prefeito, sem CRP, que é o Certificado de Regularização Previdenciária. Nós pedimos até essa prorrogação para poder assinar convênios e receber recursos. Se a PEC 66 não for aprovada, nós corremos o risco de ver esse cenário fiscal, financeiro piorar. Faltarão recursos para o básico, saúde, educação, mas também para garantir o salário, senhor presidente. Garantir o salário, garantir a aposentadoria de quem tudo deu pelo serviço público. E isso não afeta somente os servidores municipais, afeta toda a população, porque são esses serviços que sustentam a vida dos municípios. A FAMURS, a entidade que representa os 497 municípios gaúchos, atua sempre na defesa do interesse público e do bem comum. Apoia a aprovação da PEC 66 de 2023, presidente, que trata de uma medida necessária, urgente e inadiável, com profundo impacto social e fiscal. É uma proposta que garante um futuro. A PEC 66, senhores, não é um privilégio, não é um perdão, ela é uma medida que nós estamos pedindo de equilíbrio. Ela também não é nenhuma brecha para que os prefeitos deixem de cumprir suas obrigações. Muito pelo contrário, trata-se de uma medida de responsabilidade e, acima de tudo, de proteção aos próprios municípios e às pessoas que dependem do serviço público, inclusive os servidores. E entendo que muitas pessoas podem ter receio, afinal, quando a gente se fala de mudanças previdenciárias, dívidas de município, é natural que surjam preocupações, mas é justamente para evitar o colapso que essa PEC foi construída desta forma. Ela oferece soluções para que possamos honrar nossos compromissos, preservar salários e garantir os serviços públicos. As regras da PEC 66 são previsíveis, são sustentáveis. Nós ganhamos tempo, fôlego e capacidade de planejar o futuro.
São 3 pontos e eu aqui quero ressaltar, presidente, deputados. Primeiro, o parcelamento das dívidas. Isso não significa não pagar as dívidas. Significa pagar sem comprometer os salários dos servidores, os serviços públicos ou o investimento que a população tanto espera dos municípios. Nós não queremos achar culpados, não é isso. Nós só queremos prazo de 300 meses para poder pagar. Substituir a taxa Selic, que hoje está em 14,75%, com juros excessivos, pelo IPCA, juros de até 4% ao ano. É isso, o parcelamento dessas dívidas. Foram dívidas, é um passivo contraído, não foi agora. Vem de muito tempo, nós só queremos prazo. 2, o limite dos precatórios. Hoje, uma decisão judicial, senhores, pode fazer o município perder parte da sua receita de um mês para o outro. E, enquanto isso, não sobra dinheiro. A PEC propõe um limite equilibrado de pagamento, de 1% a 3%, são critérios que depois serão muito bem tratados. É pela justiça desse pagamento, que impede, às vezes, o município de planejar, e especialmente essa questão dos precatórios, de entrar num colapso de um mês para o outro, quando a decisão judicial chega. Terceiro, a equiparação das regras dos regimes próprios de previdência às regras federais. Os servidores terão um regime mais sólido, mais sustentável e que reduz o risco de atrasos, de colapsos ou da falta de recursos para o futuro. A PEC 66 é um passo firme para evitar que os municípios fiquem sufocados. Com isso, deixem de cumprir aquilo que é básico: salário em dia, aposentadoria garantida e serviço público funcionando. É uma proposta madura, concreta e urgente ao desequilíbrio que ameaça os municípios gaúchos. Devolve, gente, um fôlego, a possibilidade e condições reais de cuidarmos das pessoas, inclusive de quem cuida das cidades, como foi dito aqui, que são os servidores municipais, que são os servidores públicos. Mais de 70% dos municípios gaúchos têm regime próprio de previdência social. Esses não implementaram as reformas estabelecidas pela Previdência, que foi promulgada lá em 2019. Além disso, muitas cidades enfrentam dívidas elevadas, na casa de dezenas, centenas de milhões de reais. Tem municípios que passam de 100 milhões de reais. São dívidas impagáveis. Dívidas que, pelas regras vigentes, nós não conseguimos nem parcelar. E isso significa que, se não houver mudança, em pouco tempo não haverá margens para pagar salários e muito menos investir ou cuidar das pessoas. Se a PEC 66 for aprovada, as prefeituras poderão quitar as suas dívidas em 300 meses. É um prazo, como eu disse, dá fôlego. Fôlego para os municípios. Isso não é um perdão, é poder honrar os compromissos com os servidores. Isso é uma forma de evitar algo até pior: servidores ativos com salários atrasados ou sem salários, e inativos sem aposentadoria, e a população sem os serviços básicos, que esse é o pior cenário. E ninguém quer isso, ninguém. Nem os prefeitos, prefeitas, nem os deputados, deputadas, muito menos servidores públicos, muito menos a população que precisa do serviço. Se nada mudar a médio prazo na Previdência, os municípios serão obrigados a destinar quase todos os recursos disponíveis para os fundos de aposentadoria sem função social. E hoje, o peso das despesas previdenciárias está drenando o orçamento dos municípios, impedindo, como eu disse,
investimentos em áreas essenciais que são para a população, que são para todos nós, agentes políticos, agentes administrativos, somos servidores públicos. A PEC 66, senhores, com muita clareza, ela não retira direitos. Ao contrário, ela cria condições para que os direitos continuem sendo pagos, com regularidade, com segurança. É impossível ignorar o contexto que vivemos, especialmente no nosso estado, que está se reerguendo, famílias que perderam tudo. Os municípios são o primeiro elo dessa reconstrução. E como fazer isso sem margens de orçamento? Como reconstruir tudo comprometido com dívidas antigas que são impagáveis, que só crescem? Nós sabemos que há quem critique a PEC com um argumento que ela retira direitos. Eu aqui com muita franqueza. Pelo contrário, ela permite que os municípios reestruturem os regimes de previdência, garantindo as aposentadorias, as pensões, para que continuem sendo pagas em dia e nas próximas décadas. Não se trata de retirar benefícios, e sim preservar o que já foi conquistado com responsabilidade. Precisamos ser transparentes nesse momento e realistas acima de tudo. Sem a aprovação da PEC 66, existe o risco iminente de não haver recursos suficientes nos próximos anos para poder honrar esses pagamentos. Nós sabemos que existem pessoas que podem até fazer oposição, mas nós temos que lembrar que, ao mesmo tempo, há uma minoria silenciosa. Uma minoria silenciosa que defende um município equilibrado, que pague as suas contas em dia, que ofereça serviços públicos de qualidade. E é preciso ter capacidade de investimento, estar com as contas equilibradas. Não tem solução mágica ou mirabolante para isso. É uma alternativa séria que nós precisamos encarar com muita realidade. Nós não podemos... Uma das alternativas seria aumentar impostos. Nós, prefeitas e prefeitos, sabemos que não é o caminho. Isso penaliza o cidadão, o trabalhador, o produtor, o profissional público. Por isso, prefeitos e prefeitas rejeitam esse caminho do aumento dos impostos. Nós queremos uma solução que seja justa e que seja estruturante. 99,4% dos municípios que têm RPPS já adotaram uma alíquota mínima de 14% nas contribuições previdenciárias. Todos já limitaram os benefícios dos seus regimes próprios de aposentadoria e pensão. Apesar desses avanços, a estrutura continua desequilibrada. E só uma reforma mais profunda, como a PEC 66, pode resolver os problemas. E cabe lembrar que muitas cidades estão buscando implementar a previdência complementar, mas enfrentam limitações técnicas e operacionais, especialmente dos municípios de pequeno porte. Tem municípios de 15 mil habitantes que, além dos 14% patronal, pagam uma alíquota complementar que chega a R$500 milhão, que todo mês sai do Tesouro, do Caixa Livre, para aportar o Fundo de Previdência com essa alíquota complementar que está sufocando os orçamentos dos municípios. Pode passar. Com a aprovação da PEC 66, o reequilíbrio previdenciário, os municípios ganham fôlego e voltam a ter a estabilidade fiscal. O dinheiro economizado não é para a prefeitura gastar mais. Na verdade, este recurso pode ser utilizado para qualificar o atendimento no posto de saúde, melhorar a qualidade da merenda escolar, do transporte escolar. Quem sai ganhando é a sociedade, é o pagador de impostos. Porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. O colapso da previdência nos municípios seria o próprio colapso dos serviços públicos, como a coleta de lixo, saúde, educação. Todos os serviços podem ser afetados. Por isso que a PEC 66, senhores, é um assunto urgente que merece atenção
e apoio da sociedade gaúcha. Por fim, a tragédia climática nos últimos anos impôs aos municípios novos custos, especialmente com obras emergenciais, ações de prevenção e despesas com a saúde. Hoje os municípios gaúchos estão investindo, em média, senhor, 22% do seu orçamento em saúde pública. Sabemos que o SUS é tripartite, é União, Estado e município, mas recai sobre os municípios uma responsabilidade de investir cada vez mais, sem mesmo ter condições. Hoje nós não temos mais condições de investir em saúde, por exemplo, que tem municípios que passam de 40% do seu orçamento. Para ter condições de reconstruir e reerguer a nossa economia, precisamos também corrigir o desequilíbrio previdenciário que engessa os nossos orçamentos. É preciso coragem para enfrentar essa realidade e agir antes que seja tarde. E nesse momento nós temos a ocasião, que é a PEC 66. Está na Câmara e ajuda a resolver parte dos problemas dos municípios. É uma hora que a sociedade gaúcha, as entidades representativas, os representantes políticos se unirem em torno desta proposta que traz benefícios à população e coloca as cidades numa direção correta. O Senado já fez a sua parte, demonstrou sensibilidade, responsabilidade ao aprovar essa proposta por ampla maioria. Agora a expectativa é que a Câmara dos Deputados, com o seu papel, também aprove a PEC 66. E a Assembleia Legislativa também tem um papel fundamental de ajudar a conscientizar, mobilizar e construir um movimento político forte pela aprovação. É importante dizer, por fim, que vivemos no presente o encerramento de um ciclo que fora construído sob uma visão de outras realidades, como, por exemplo, planos de carreira, jornadas de trabalho baseadas numa expectativa de vida muito menor. E, graças a Deus, hoje a expectativa é muito maior. Graças ao desenvolvimento científico, à qualidade de vida. Hoje vivemos mais e é razoável, é consciente que se discuta sobre isso, sobre a responsabilidade, inclusive, de quem vai ingressar no serviço público. Em um período bem curto de tempo, teremos basicamente 2 trabalhadores para um inativo. E isso não é possível, é como vivemos, foi visto em Portugal, na Suíça, os sistemas previdenciários não conseguem pagar os salários em dia para quem pensava que teria que estar seguro. Portanto, senhores, é responsável, é sensato não exaurir os municípios, especialmente para que esses possam, além de prestar serviços, ser um grande articulador para um ambiente de investimento, mas principalmente de sustentar o serviço público que é necessário para a garantia de que o cidadão possa ter os serviços merecidos. Muito obrigada, deputado Heitor. Muito obrigada a cada um dos senhores que estão aqui. Muito obrigada aos prefeitos e prefeitas do Estado do Rio Grande do Sul. Ok,